devoção. Se a gente fosse pontual agora, eu creio que nada assim à toa, né? O Senhor trazendo esse assunto, né? Que para muitos virou, né, normalidade, mas a gente falando aqui, quais seriam os pontos que a gente poderia interceder, orar por tudo aquilo que ainda está acontecendo hoje, ou por aquela igreja? Quais são os pontos específicos, assim, é bom a gente orar por isso ou por aquilo? Eu acho que primeiro orar, tem muitas pessoas hoje dentro da Ucrânia sofrendo com a guerra. Sofrendo perdas, sendo feridos, até parentes que morrem, muita privação. A vida fica muito difícil na guerra. Os canais normais de abastecimento, eles mudam todos. Os acessos ao alimento, às coisas, dependendo da região, é muito difícil. Então, orar por essa população, orar pela igreja ucraniana, porque tem muitas igrejas que estão ajudando muito, de muitas maneiras. Até hoje tem igrejas que elas têm ônibus, elas entram, quer dizer, elas ganharam um ônibus, ou Deus proveu, elas entram dentro da zona de guerra com o ônibus, cheio de alimento, deixa os alimentos e sai com velhos, com crianças que precisam sair daquele lugar, arriscando a própria vida. Tem muitas pessoas fazendo isso, cristãos, igrejas. Tem igrejas que até hoje elas trabalham com os refugiados dentro da Ucrânia, porque teve um movimento de pessoas muito grande dentro da Ucrânia. Porque conforme a guerra veio numa área, as pessoas fugiram para outra área mais segura. Essas igrejas, elas estão ajudando, né? Elas não são igrejas ricas, né? Mas elas estão nesse trabalho. Esse já é um trabalho que demanda muito, estão há 3 anos, né? Quase já fazendo isso. Então, orar por esses líderes, esses pastores, e orar pelo final dessa guerra. Isso. Aproveitar e orar, né? A Polônia também, onde tem muitos ali que foram, né? Orar também, né? Para a Rússia, né? Pela Rússia, precisa muito da nossa oração. A Rússia também, né? Os russos ali. Então, estender essas nossas orações, né? Então, lembrando de tudo aquilo que a gente está falando aqui. E a guerra sempre assim, é uma demanda entre governos. Mas quem sofre é a pessoa comum. É o povo, né? E se alguém quiser, de alguma forma, ajudar mais e participar de tudo isso, queria até deixar as redes sociais, né, sua, da igreja, que mandasse uma mensagem ali e tal, de que maneira podia ser guiado a continuar ajudando, né? Porque eu sei que vocês continuam ajudando eles lá, né? Sim. Quem quiser, tiver interesse, o nosso Instagram da igreja é Igreja Vida Rio. Tá. E o meu Instagram pessoal é Fred Barros, com 3 R's, o Barros. Tá. A gente coloca também na descrição e na tela aqui. Isso. E também, quem tiver interesse, no meu blog pessoal, fredbarros.com/Ucrânia, sem acento, tem um livro gratuito, um e-book que eu conto toda essa experiência, a jornada lá na Ucrânia. Muito bom. Vamos deixar o link também na descrição aqui. Para a galera ter acesso. Até o Fred trouxe alguns dos seus livros, né? Eu sei que são 8, ele trouxe aqui 3. Ele disse assim, ó, se dos 3, se for ler um, é para eu ler o Rio Chamado Jordão, né? O Rio Chamado Jordão. Descubra uma das chaves mais valiosas da vida espiritual. O mar, o Redentor e a rocha. Então esse aqui ele falou que é sobre o Rio de Janeiro, né? Usando o Rio de Janeiro para as belezas naturais do Rio de Janeiro, para falar do amor de Deus. Muito bom, muito bom. Então esse aqui vai ter fotos e imagens lá do Rio de Janeiro, muito bom, onde o Fred está hoje com sua esposa, e Davi, o homem que Deus achou. Ele falou que esse é um romance. Um romance sobre a vida de Davi, porque é uma vida muito significativa. Sempre fui muito apaixonado pela vida de Davi, porque aprendi muito com ele na Bíblia. Levei 9 anos escrevendo esse livro, com muita dedicação, muita calma. Esse livro eu já li, parece que você está caminhando com o Davi. É mesmo? É incrível, para mim é um dos melhores dele. Muito bom. E eu vou deixar os links também aqui dos livros do Fred para você também ter acesso. Obrigado. Tá bom, Douglas, eu só queria falar nesse final também, nós temos uma escola de missões, a Íris, né, do Íris, que a gente faz no Rio de Janeiro já há 11 anos. É uma escola muito assim, que impulsiona a pessoa que tem um chamado missionário. Elas acontecem todo mês de janeiro e todo mês de julho. Então, escola de um mês? De um mês. Durante muito as intensa, ela é muito intensa. E aí, se a pessoa tiver interesse, no nosso site da igreja, vidario.com.br/Íris, tem todas as informações. Deixar também aqui na descrição da escola missionária. Amém. Para que as pessoas possam ter acesso. Obrigado. Valeu, Douglas. Michael Barroco.
Obrigado. Foi muito bom. Obrigado, pastor. Nem vimos o tempo passar. Diz que a Fred. conversa é boa quando você não vê o tempo passar. Obrigado mesmo, e que essa mensagem, esse testemunho inspire você a deixar Deus te incomodar com aquilo que está acontecendo, talvez do seu lado ou do outro lado do mundo, mas que o coração de Deus está sendo quebrado ali, Ele quer compartilhar isso com a gente para quem seja a resposta. Obrigado, Fred, obrigado, Maicon. E você que está aqui, pega esse link, manda para outras pessoas, manda nos grupos da igreja, aí manda para uma galera para que possam ouvir esse testemunho, ouvir tudo que está acontecendo e também se envolver no que Deus está fazendo. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.